Olá, exploradores! Hoje nós vamos falar de 6 erros dos cartórios na aplicação da NR1 e que continuam deixando o cartório em risco de multas. Muitos cartórios acreditam que já estão adequados à NR1 porque possuem o diagnóstico psicossocial, o PGR da medicina do trabalho e as pastas em conformidade. Mas existe um problema perigoso nisso. Documento não elimina risco. A atualização da NR1 ela trouxe uma mudança bem profunda na forma como os cartórios precisam lidar com a saúde e a segurança no trabalho. O foco deixou de ser apenas ter documentos e passou a exigir gestão contínua dos riscos ocupacionais, inclusive os psicossociais. Na prática, isso significa que o cartório precisa demonstrar a capacidade de identificar riscos, analisar os impactos, implementar ações preventivas, acompanhar resultados, monitorar continuamente o ambiente de trabalho. Ou seja, não basta registrar o risco, é preciso gerenciar esses riscos e é justamente aqui que muitos cartórios estão falhando. Erro número 1, a aplicação superficial da NR1. Em muitos cartórios, o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GROW, acabam funcionando só como uma formalidade burocrática. O risco é registrado pelo PGR da medicina do trabalho ou diagnóstico psicossocial, mas o ambiente continua igual. Os cartórios recebem o plano de ação, mas não trabalham em cima deles. Então a sobrecarga permanece, a pressão por produtividade continua, os conflitos internos continuam, os erros se repetem, os afastamentos seguem acontecendo sem ações preventivas. E o cartório acredita que está protegido porque tem toda a documentação. Só que a NR1 ela não avalia apenas a existência de documentos. Ela avalia se existe gestão preventiva funcionando de verdade. E pede essas comprovações. Erro número 2, o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GROW, não foi criado para produzir documentos. Esse é um ponto que muitos cartórios ainda não entenderam. A ideia não é ter arquivos para comprovar a conformidade. O gerenciamento de riscos ele foi criado para sustentar a prevenção contínua. E prevenção contínua exige algo que muitos cartórios ainda não estão fazendo. Integração entre os setores, análise mensal dos indicadores e planos de ação e ata, participação ativa das lideranças, acompanhamento constante, revisão da organização de trabalho. Sem isso, o gerenciamento de riscos ocupacionais vira só mais uma planilha, um documento e não vira realidade na equipe. E os auditores sabem disso. Erro número 3, ignorar os sinais que mostram que o ambiente está adoecendo. Outro grande erro é ignorar esses indicadores organizacionais revelados no risco psicossocial, lá no seu diagnóstico. Muitos cartórios analisam apenas os riscos identificados, mas não aprofundam os indicadores, como absenteísmo, afastamentos, horas extras excessivas, retrabalho, índice de erros, rotatividade da equipe, conflitos internos. Esses indicadores eles funcionam como alertas da organização. Eles mostram quando a estrutura do ambiente de trabalho começa a ter risco de adoecimento emocional, desgaste, aumento de riscos ocupacionais. Outro erro muito comum é concentrar toda a responsabilidade da NR1 só no gestor, só no RH, ou deixar isso com o DP. O risco psicossocial raramente aparece inteiro em uma única área. Ele nasce na operação como um todo, na cultura do cartório, na pressão diária, na comunicação inadequada, na ausência de gestão, na sobrecarga, no clima, na forma como os líderes conduzem as pessoas e os processos. Por isso, a NR1 exige participação ativa de todas as lideranças. Os líderes precisam se conversar sobre esse tema, precisam compreender os riscos de adoecimento da sua equipe, participar da prevenção e ajustar os processos, a comunicação continuamente. Sem liderança treinada para a NR1, a prevenção não vai se sustentar. Erro número 5, o erro das ações isoladas. Muitos cartórios ainda acreditam que ações pontuais vão resolver
ou prevenir os riscos psicossociais. Uma palestra, uma campanha, uma semana temática, um treinamento de assédio isolado. Isso pode contribuir, mas não resolve o problema, porque o risco psicossocial nasce de uma organização trabalhando, exige atuação contínua. A NR1 obriga o cartório a olhar para a cultura organizacional, para a estrutura operacional, para a comunicação interna, para os processos, para o posicionamento da liderança, para a gestão de pessoas, para o ambiente emocional da equipe. A pergunta deixa de ser: tem documento para comprovar? E passa a ser: o ambiente realmente está melhorando? E o erro número 6, a falta de conscientização das pessoas sobre o seu papel na gestão saudável. Esse ponto é fundamental na NR1, a capacitação contínua da equipe, porque gestão de riscos não acontece só no papel e nem em casos isolados. São gotinhas de água que vão enchendo o copo até que a equipe adoeça. Ela acontece de comportamentos diários das pessoas. E é por isso que a Cartório Flix disponibiliza treinamentos específicos para preparar líderes e funcionários sobre essa nova realidade. É um novo jeito de lidar com o trabalho. Esses cursos disponíveis falam de prevenção contra o assédio, de NR1 para líderes, de NR1 para funcionários. Esses treinamentos ajudam o cartório a desenvolver uma cultura preventiva, a fortalecer lideranças, a melhorar a comunicação interna, a reduzir riscos psicossociais na educação contínua. Agora eu vou te contar o que a resiliência pode te ajudar na prática para adequar o seu cartório ao NR1. Porque a adequação exige mais do que preencher documentos, como a gente já falou. Exige uma estruturação real de gestão e uma consciência de que os líderes vão ter que olhar para a saúde e segurança do trabalho todos os meses. E é nesse ponto que a consultoria atua de forma estratégica. A resiliência auxilia os cartórios na implementação completa da gestão dos riscos organizacionais, realizando o diagnóstico psicossocial, a matriz de riscos, o inventário de riscos, o plano de ação, a leitura desse plano de ação, com sugestões estratégicas, com a resposta do que eu vou fazer a partir do resultado desse diagnóstico. E aí entra um programa de endomarketing, todos os treinamentos preventivos de liderança e funcionários, mas acima de tudo, trazer consciência dos seus gestores de que precisam acompanhar esses temas mensalmente. O objetivo não é apenas gerar conformidade documental. O foco é construir um ambiente mais saudável, uma nova consciência nas pessoas para reduzir os riscos ocupacionais nas atitudes, fortalecendo as lideranças e criando uma cultura preventiva. Então, gestor de cartório, a nova NR1 exige uma mudança de mentalidade. A grande mudança da NR1 é simples de entender. Checklist organiza evidências, mas a gestão contínua é que vai reduzir os riscos. O novo comportamento dos seus líderes de falarem de saúde e segurança dentro da rotina de reuniões de gestão. O cartório que continuar tratando prevenção apenas como burocracia provavelmente vai continuar vivendo com conflitos, afastamentos, desgastes e pode se deparar inclusive com uma auditoria que vai evidenciar que apenas os documentos não eram suficientes. E todos querem um ambiente mais saudável, equipes mais preparadas e operações sustentáveis sem erros. Se o seu cartório quer aplicar a NR1 de forma prática e estratégica, conheça os cursos da Cartório Flix e a consultoria especializada para te ajudar a estruturar a prevenção de forma completa, te ajudando a organizar o que pode ser feito a partir do diagnóstico psicossocial e do programa de gerenciamento de riscos que a medicina do trabalho também entrega, porque está adequado à NR1, envolve a NR1, os riscos psicossociais, mas também a NR17, que são as questões ergonômicas. Dá uma olhada nas trilhas da Cartório Flix e entre em contato com a Resiliência para que nós possamos te ajudar a instalar essa nova cultura de gerenciamento de riscos ocupacionais no seu cartório e evite multas,
Reduza os riscos dentro do seu cartório. Até breve!